Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar com você, trazer o estudo, continuação do estudo do livro de João. Se você não assistiu a aula passada, eu vou tentar deixar aqui em algum card. Se eu não conseguir, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link da introdução. Seria legal você assistir a introdução, que eu vou dar um início, uma abertura sobre tudo. E hoje nós vamos entrar no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, versículo 1. Vamos estudar a fundo, versículo por versículo, o que João quis trazer para nos ensinar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio de Deus. E mais uma vez eu me coloco totalmente à disposição para te ajudar no que você precisar. E não esquece, deixa um comentário, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que queira aprender mais de Jesus. Eu estou aqui para poder ajudar vocês. Deus abençoe, um beijo no coração e assiste aí essa aula com a gente. Hoje nós já vamos iniciar então em João, capítulo 1, versículo 1. Então abre a sua Bíblia aí em João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras versões, numas mais recentes, fala, né, no princípio era a palavra, né, e a palavra, algumas versões vai estar com uma palavra, vai estar trocado aí. Referência a Gênesis 1:1. Quando João escreve esse evangelho de João, ele escreve com um propósito, para que os pessoal lá de Efésios, né, eles conseguissem entender sobre Cristo, entender que Jesus veio ao mundo, morreu por eles. Então ele escreve de uma maneira específica para que aquele povo, né, os gregos ali, conseguissem entender sobre quem foi Jesus e o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Então nós vamos ver isso então versículo a versículo. E aí ele usa esse termo, no princípio era o Verbo. Essa palavra verbo, lá no originalzinho da Bíblia, o original, quando ela foi escrita em grego, tem uma palavra que é lotus. Então, seria lotus essa palavra. E se você não sabe, lotus, eu vou até pegar uma definição que eu li aqui, diz assim, ó. O grego, ele não sabia. O grego, ele sabia que logos, o que significa essa palavra logos? Por que João escreveu logos? Logos é o porquê. Logos, ele é a explicação de tudo. É aquilo que está por trás de todas as coisas. É a explicação que dá razão para todas as coisas. Então, João usa essa palavra de propósito, para que eles entendessem que Jesus era esse lotus, que Jesus é a explicação de tudo, é o que está por trás de todas as coisas. E o grego, ele usava essa palavra logos, que quer dizer, logos é um termo da filosofia ocidental, da psicologia, e ela, aqui no dicionário, diz que ela é derivada de uma palavra grega que significa fundamento. Então, logos, que seria a nossa palavra aí do versículo verbo ou a palavra, é o fundamento, é o pleito, é a opinião, é expectativa, é o pensamento, pode ser também a palavra, a fala, a razão, a proporção, o discurso, isso tudo que está no dicionário. Mas ela se tornou um termo técnico na filosofia e começou, né, um pouquinho depois de Cristo. E ela usou, e aqui diz no dicionário que usou o termo para o princípio de ordem e conhecimento. Logos é a lógica por trás de um argumento. Então, realmente, logos é a razão, é o porquê de tudo. Logos é o persuadir a sua audiência usando argumentos lógicos e evidentes de apoio. Logos é uma técnica persuasiva usada frequentemente na escrita e na retórica. Então, por isso que João, ele usa essa palavra logos como sendo a palavra que dá origem a todas as coisas. Por isso que ele colocou logos no primeiro versículo. Então, seria assim, no princípio era o logos, né? Seria o início de tudo, para os gregos entenderem. Logos, então,
ele quer mostrar então que Jesus é o Logos dos Logos, que ele é a razão, ele é a explicação, que ele estava por trás de tudo, de toda a criação do mundo, de tudo aquilo que o grego acreditava, né? Que aquele povo acreditava, que os éfesos acreditavam, que Jesus ele estava por trás de tudo isso. Então, ele escreve exatamente desta maneira. É que Jesus, ele está por trás de tudo. Jesus é a verdade encarnada. E essa verdade encarnada em pele e osso, tinha um nome, que era o quê? Jesus Cristo. Então, esse primeiro versículo, quando a gente lê no princípio, às vezes, né, quando você não entende isso, você lê no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Às vezes você se pergunta quando lê a Bíblia, né, o que é esse verbo? Então, João estava dizendo que no princípio era o Logos, era o porquê, a razão, e o Logos era Deus. E o Logos estava com Deus. Então, Jesus estava com Deus desde o princípio de todas as coisas. Desde quando Deus criou o mundo, quando ele citou lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Jesus estava com Deus. E nós vamos entender essa trindade aqui também no livro de João, que é muito tremendo. O livro de João é maravilhoso. E então, ele era a verdade encarnada, que era Jesus Cristo. Ele é a verdade encarnada atrás de todo conhecimento. João diz aqui, que ele estava no princípio com Deus e o Logo estava com Deus. O verbo, ou a palavra, ou a fala, cada versão traz uma palavrinha aí, ele diz então que Jesus era o verbo. Então aqui já começa a mostrar o caráter duplo de Deus. Que Deus era Deus, Deus Todo-Poderoso, e que Jesus estava com Deus, que é o Filho, mas Jesus também é Deus, estava com Deus. É confuso, mas você vai entender isso até o final do estudo de João, você vai entender a Trindade, você vai crer pela fé, porque a Trindade, nós precisamos, às vezes a gente não precisa entender, a gente precisa crer. Tem coisas na palavra do Senhor que não tem explicações lógicas, você precisa crer, e a Trindade é uma delas. Mas vamos continuar aí, abre sua Bíblia lá em João 1, agora verso 2 até o 4. Diz assim: ele estava no princípio com Deus. Então, quem estava? O verbo, a palavra. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, quem? Jesus, o verbo, o Logos. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem Jesus, a criação do mundo não teria existido. Nele, em Jesus, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Amém? Que lindo! Jesus estava com Deus desde o princípio. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi criado existiria. Em Jesus estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Então, de forma muito clara, Jesus, ele é sim o criador do mundo juntamente com Deus. Ele não foi criado depois, ele não veio. Jesus, ele estava com Deus e ele é o criador do mundo. Jesus é o verbo e o verbo é Deus. O verbo, o Logos ou a palavra, né? Quando eu digo verbo, sempre traduz aí pela palavra ou por Logos ou pela fala, depende da sua tradução. Ele está dizendo a todos, Jesus é Deus e Jesus é o Criador. É isso que João quer mostrar para mim, para você, nesses versículos. Jesus era a luz de todos os homens. Não é assim que ele termina o versículo? E a vida que é Jesus, era a luz dos homens. Quem é a luz dos homens? Jesus. Diga Jesus. Jesus é a luz de todos os homens. O que significa luz? Significa verdade. É igual, né? Luz é igual o quê? Conhecimento, verdade. Trevas é o quê? Escuridão, falta de conhecimento. Mentira, falta de verdade. Então, você vai ver que João, ele usa esse termo luz várias vezes. Aqui no Evangelho de João, a gente vai ver esse termo luz sendo usada por João várias vezes, representando a verdade. Então, Jesus é a luz, Jesus é a verdade. Quando você pensar em luz, então você vai pensar em verdade. E quando você está em trevas, quando você está perdido, quando nós estamos longe de Deus, nós não conhecemos a palavra.
E então nós não temos o conhecimento da verdade e não temos o conhecimento da luz. Então nós temos o quê? A ausência da luz, a ausência do conhecimento, daquilo que Deus é e do plano e do propósito que Deus tem na sua vida. Isso é ausente. A partir do momento que você conhece a Jesus, você vai conhecer o quê? A verdade. Cada vez que você está aqui, o fato de você estar aqui hoje, de você estar ouvindo esse vídeo, eu não sei se você vai estar vindo hoje, né, ou se está assistindo depois, mas o fato de você conhecer, estar querendo conhecer sobre a Bíblia, estudar mais da Bíblia, isso mostra que a luz de Cristo está em você, a verdade dele já está na sua vida, que tem alguma coisa aí de Deus que está te fazendo e te impulsionando a querer conhecer mais dele, mais da palavra dele. E isso que é lindo. E quando a luz entra, as trevas é obrigada a sair. Então, quando você conhece a palavra, quando você não conhece, está faltando, então, a verdade, está faltando a luz. Então, a ausência dela é o desconhecimento de Deus e do plano e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. Não é para conhecer a verdade. E a verdade vai trazer luz e vai guiar as nossas vidas e vai guiar as suas escolhas e vai guiar as suas decisões. Amém ou não amém? Amém, né? Glória a Deus. Agora, olha aí, João 1,5. Muito simples de entender. João, ele está falando de uma maneira muito clara sobre quem é Jesus, para que você creia quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui nessa terra. João 1,5 diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. E a luz resplandece, né? Brilha nas trevas, e as trevas não conseguem compreender essa luz. Então, grava bem isso. Não tem guerra, não existe guerra entre a luz e entre as trevas. Isso não existe. Então, presta atenção. Se eu tô com a luz aqui acesa, eu tô com a minha luz aqui do meu quarto acesa. Se eu apagar a luz, o que vai acontecer? Vai ficar escuro, escuridão total. Então, se eu apagar aqui a luz agora, vai haver escuridão. Então, onde a ausência da luz, a ausência da verdade, é a mesma coisa com as pessoas. Assim também é aqui na vida das pessoas, quando elas estão longe de Deus, quando as pessoas estão longe da verdade, quando elas estão longe do conhecimento dessa verdade, do conhecimento de Cristo, que é através da palavra de Deus. Quando a gente não conhece as escrituras sagradas, nós estamos em trevas, estamos longe da luz. Mas quando Cristo entra, a luz domina. Então não tem uma guerra, a luz acende e as trevas ficam ali. Não, eu quero ficar aceso, eu quero ficar escuro. Não existe uma guerra, não é? Você ligou a luz, clareia. Então não existe trevas, né? Existe ausência da luz. Então a ausência... E a gente vê aí, né, nesse versículo, a luz resplandece nas trevas e as trevas não conseguem compreender, elas não conseguem entender que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, e se Jesus entrar na sua vida e você desejar Jesus cada dia mais na sua vida, o que vai acontecer? Essa escuridão, a falta de conhecimento, o mal vai sumir, porque quem vai predominar? Jesus. Amém ou não amém? Jesus. Então, quem é que predomina? Escreva aí, a luz predomina, a verdade predomina, Jesus domina sobre as trevas. Então, João 1, 6 e 7. João 1, 6 e 7. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Que João é esse? Que João é esse? É o João lá que escreveu? Sim ou não? Vamos ver se alguém acerta aí. Sim ou não? Não. Não. Esse João que ele está falando aqui é João Batista. Escreve aí. João Batista. Ele está dizendo de João Batista. Ele está dizendo assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Esse João era João Batista. Este veio... Tá vendo? Só quando a gente não estuda, né? Quando a gente não pega para aprofundar a Bíblia, a gente vai ler às vezes e fala assim, que João que é esse, né? Mas ele está se referindo aqui a João Batista. Este veio por testemunho para que testificasse da luz. Então João veio testificar, falar, anunciar sobre a verdade que viria ao mundo. E que todo mundo que cresce nessa verdade, nessa luz, né? Lembra que luz significa verdade.
Era para que todos crescem nessa luz, nessa verdade. Então, João Batista aqui, guarda isso, ele tem um propósito. E olha que interessante, nós também viemos e estamos nesse mundo com um propósito. Você sabia que nós temos um propósito? O mesmo propósito que João. Porque João, ele veio antes de Jesus para preparar o quê? O caminho para que o Messias chegasse, para que todos soubessem quem era Jesus. Então ele anunciava para todo mundo que Jesus ia chegar, que Jesus estava vindo, faltava pouco, o Messias, o prometido, estava vindo. E por que João veio antes? Então, para preparar o caminho, escreva aí, João veio preparar o caminho, testificar, testemunhar sobre a verdade de Jesus. E qual que é a nossa função hoje também? É a mesma que João. Quando você conhece a verdade, que é a verdade de Cristo sobre a sua vida, o que você precisa fazer? Testificar, testemunhar, contar para as pessoas o que Jesus fez e contar o que é que vai acontecer, dizer Jesus vai voltar. Você sabia que Jesus vai voltar? Como assim Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. E mesmo que se Jesus não voltar agora, nesse tempo e nessa geração, nós vamos morrer e um dia nós vamos dar conta da nossa vida. Se nós vamos morar com Deus no céu ou se nós vamos para o inferno com Satanás, queimar no lago de fogo ardente. Você sabia disso? Tem gente que nem gosta de falar inferno. Ai, Deus me livre, não gosto dessa palavra. Mas é a verdade. Quando nós não conhecemos a verdade, quando a verdade de Cristo não está nos nossos corações, o único caminho que nós temos é o inferno. É a vida longe de Deus, queimando longe. E como nós podemos ter essa certeza? Nós vamos aprender isso em João. Por isso que você tem que estudar o livro de João. Precisa conhecer. Porque o João vai levar você a ter fé. Vai levar você a crer do quem é Deus e o que ele veio fazer. E como você ter a certeza da salvação. Então nós também viemos então para testificar e preparar o caminho para que Jesus volte pela segunda vez. Então nós precisamos anunciar. Mas como assim segunda vinda? Jesus vai voltar? Vai voltar da onde? Por quê? Eu vou ler 2 versículos para vocês. Um tá lá em João, que mais para frente a gente também vai estudar, mas eu já quero ler para vocês. João 14, versículos de 1 a 3. Só para abrir um parênteses aqui no meio do nosso estudo, que falando um pouco sobre a volta e a segunda vinda de Jesus. Vou dar um spoiler aqui. Vou dar um spoiler aqui das próximas aulas. João 14, abre a sua Bíblia aí. 1 a 3, diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Isso daqui é Jesus falando, tá? Não se perturbe. Então não fique perturbado. Não perturbe o coração de vocês. O que a gente precisa fazer? Creiam em Deus e também em mim, em Jesus. Na casa do meu Pai, no céu, com Deus, há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Jesus está dizendo, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei e levarei para mim, para que estejam onde eu estiver. Então Jesus, Jesus morreu, ele ressuscitou, ele está no céu, preparando um lugar, amém? Para que eu e você um dia possamos estar com ele, aleluia? É lindo isso, anota esse versículo, leia ele amanhã, que ele possa te encher de esperança e saber que Jesus vai voltar e vai levar aqueles que são seus filhos. Olha só, vamos continuar aí. Outro versículo que eu quero que você preste atenção, é Lucas 21, 34 a 36. Lucas 21, 34 a 36. Diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira, de ansiedades dessa vida. Olha o que Jesus está falando aqui, lá naquela época, 2000 anos atrás. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeiras, de ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Que dia que é esse? O dia da volta de Jesus. Ou então o dia da nossa morte, não é? Virá inesperadamente, porque ele virá sobre os que vivem na face da terra. Ele vai vir sobre todos que vivem na face da terra. E sejam sempre atentos
Orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé firme diante do Filho do Homem, diante de Jesus Cristo, diante de Deus. Estejam atentos. Esse versículo ele traz um alerta. Orem para que vocês possam escapar deste grande dia, porque se nesse dia, no dia da vinda de Jesus, no dia do juízo final, nós não tivermos Jesus no nosso coração e essa certeza da salvação de quem é Cristo, nós vamos, Podemos não escapar de tudo isso. Podemos não escapar de tudo isso. É muito sério, né? Isso é muito sério, essa palavra. Então, Jesus vai voltar. E ele vai voltar para buscar os que são dele. Então, qual é a nossa função como João? É testemunhar, é testificar. No termo jurídico, né? Se tiver algum advogado me ouvindo aí, o que é um testemunho? Uma testemunha. A testemunha é diferente do advogado, não é? O advogado, o que ele faz? Ele defende, ele apresenta argumentos, né? Ele defende o caso. O que a testemunha faz? Ele não defende, ele apenas relata aquilo que ele viu. Então, nós somos chamados para conhecer Jesus cada dia mais e relatar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sabemos da palavra de Deus. Isso é para todos. Todos que conhecem a Jesus precisam testemunhar e falar, porque Jesus vai vir, ele nos chamou para isso. E testifique, fale quem é Jesus, convide. Por isso que eu insisto, né? Convide alguém para ouvir. Depois eu vou salvar esse vídeo, eu vou mandar para vocês. Envie para alguém que precisa conhecer Jesus. As pessoas precisam conhecer a Cristo. Essa mensagem da cruz, né, sobre Jesus, sobre a salvação, precisa ser expandida e alcançar mais e mais vidas. Esse é o nosso chamado, conhecer e nos relacionarmos cada dia mais com Jesus e testemunharmos então quem Ele é. Não é sobre você apenas estudar, é sobre você se relacionar. E eu quero ajudar você a conhecer esse Jesus maravilhoso, né? Por isso que eu tô aqui, porque eu também quero muito testemunhar para você aquilo que Deus tem feito na minha vida. E você deve fazer o mesmo. Testemunhe para alguém, mostre, encaminhe vídeos. Às vezes você não consegue falar, né? Assim como eu tenho essa facilidade, mas você pode encaminhar vídeo de outras pessoas, outras mensagens, convidar para ir para uma igreja, levar as pessoas até Cristo. João 1,8 agora nós estamos. João 1,8. Abra aí a sua Bíblia. Vamos continuar. Então era ele a luz, mas para que testificassem da luz. Não era ele a luz, mas para que testificassem da luz. Por que ele diz isso? Porque lá no meio dos Efésios tinha uma denominação. E essa denominação, eles elevavam João Batista, sabia disso? Eles falavam, nossa, João era o cara, João isso, João aquilo. Colocavam João num pedestal. Eles estavam praticamente sendo devotos de João. Por isso que João, o discípulo, né, o apóstolo, quando ele escreve o Evangelho de João, ele cita João Batista. E ele diz, então, que João, ele não era a luz, que João, ele não era a verdade, mas ele estava aqui para testificar, para falar da verdade, né? Então, ele estava falando que, gente, então cuidado. Isso tem que ser deixado bem claro, que ele não era luz, mas ele veio testemunhar. E nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje, porque nos dias de hoje existem muitos homens de Deus, pessoas do bem, pessoas que amam a Cristo, que fazem, que cantam, que ministram, que são pessoas boas. E muitas vezes a gente acaba escolhendo essas pessoas para ser o nosso João aqui na terra, quando na verdade são apenas testemunhas. Não são pessoas para a gente adorar, para a gente falar, uau, você viu? Porque não são essas pessoas, é Cristo na vida dessas pessoas que ajuda elas. Elas estão aqui na terra também para quê? Para testemunhar grandes homens de Deus, até mesmo os apóstolos, homens de Deus que muitas vezes hoje são considerados como santos. Nós temos que tomar cuidado, porque eles são testemunhas, assim como João era testemunha. Eles não eram a verdade, eles não eram a luz. São apenas testemunhas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes a gente tem a tendência a substituir Cristo por outras coisas e pessoas. Cuidado, que ao invés de adorar a Cristo, nós estamos adorando as testemunhas de Cristo. Temos que tomar muito cuidado. Agora, João, capítulo 1, versículo 9, do 9 ao 11. Vamos continuar aí? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, dá um joinha aí.
Sim ou não? Tô falando muito rápido? Sempre, né? Vou tentar falar mais devagar. João 1, de 9 a 11. Ali estava a luz verdadeira, Jesus, né? Quem era a luz verdadeira? Jesus, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Mais uma vez, João está afirmando aqui. O mundo não conheceu, veio para o que era seu e os seus não os receberam. Nós temos que tomar muito cuidado. Ele veio ao mundo para os seus e os seus não o receberam. Aquele que criou tudo encarnou entre nós. Jesus era Deus e ele virou ser humano. Ele veio ao mundo, ele andou no nosso meio. Só que a criação de Deus não reconheceu Jesus. O próprio povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus não reconheceu Jesus. Durante toda a Bíblia, durante todo o Velho Testamento, os profetas, tudo que foi escrito na palavra sempre apontou para Jesus. Jesus veio exatamente do jeitinho que estava na Bíblia, no Velho Testamento. Só que o mundo, a criação não reconheceu a Cristo. Muitos viram ele, viram o que ele fez, mas não reconheceram. E hoje nós temos a mesma coisa, que ficarmos atentos. Porque falar de Deus parece muito simples. É muito simples. Eu vejo muito isso nas pessoas e isso é muito sério. Eu vejo que as pessoas, hoje no geral, você pode confirmar isso. Às vezes você vai falar de Deus para uma pessoa, sobre Jesus. As pessoas hoje são, como eu posso dizer, simpatizantes. Todo mundo gosta de Jesus, sabe quem é Jesus, aceita que ele é Deus, fala que tem fé no coração, que eu sou uma pessoa de fé, eu tenho Deus. Mas será mesmo? Será mesmo que está disposto a viver os princípios, os mandamentos que Deus impôs na palavra? Nós temos que ficar atentos, porque é fácil, é simples a gente falar que conhece a Deus e sabe quem é Deus. Não é falar, mas conhecer, obedecer a palavra dele, obedecer aos mandamentos de Deus é muito diferente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Será que realmente nós temos conhecido a Deus? Será que realmente... Eu tenho pensado isso muito na minha vida, muito. Eu acho que, sinceramente, a gente não conhece 0,01% daquilo que Deus realmente quer das nossas vidas. A gente não conhece nada daquilo que Deus quer, do poder de Deus que Ele pode fazer em nosso meio, daquilo que Ele pode agir. A gente, muitas vezes, temos vivido uma vida tão agitada, tão corrida. A gente fala de Deus, sabe quem é Deus, vai de domingo à igreja de uma forma religiosa muitas vezes. E muitas vezes não temos Deus presente e real verdadeiramente em nossas vidas no dia a dia. Temos muito, 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 infinitamente mais para conhecer desse Deus, para conhecer o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Muitas coisas, muitas coisas. E a gente não conhece nada ainda. Cada dia que passa eu vejo que eu não conheço nada. A gente não sabe nada daquilo que Deus quer pra gente. Então nós temos que tomar cuidado. Será que você é só mais uma dessas pessoas que fala que tem fé em Deus, mas não consegue viver os mandamentos dele, obedecer a palavra dele? Então, se você ainda não tem obedecido a sua palavra, tem alguma coisa errada no seu coração que precisa ser mudado. Talvez você precise entregar a sua vida a Jesus e conhecer mais da Bíblia, ler mais, estudar mais, conhecer, se aprofundar mais, para mudar a rota e o caminho. Precisamos, então, tomar esse cuidado. Conhecemos a Deus ou só de ouvir falar? Dizemos que temos Deus, mas não obedecemos, não ouvimos o que Ele tem para nós. Vamos continuar aí, João capítulo 1, versículo 12. Esse versículo é um versículo muito chave da Bíblia. João capítulo 1, versículo 12. Você deveria decorar esse versículo. Diz assim: Mas a todos, diga aí, todos, grifa o todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Aleluia! Todos o que o receberam, todos que receberam Jesus na sua vida, deu poder para ser o quê? Filho de Deus.
aos que creem no seu nome. Quem crê em Jesus, quem receber a Jesus no seu coração, tem o direito de se tornar filho do Deus Todo-Poderoso. É filho de Deus. Todos nós, anota isso também, somos todas as pessoas desse mundo. Não são todos filhos, somos criaturas, todos são criados por Deus. Deus é o Criador, o mundo é criação dele, o ser humano é criação dele. Mas quem o recebe, quem entrega o seu coração a ele, se torna o quê? Filho. E aí você passa a ser, então, filho, não mais criatura de Deus. Isso é lindo. Filho tem direito a quê? Tem direito a presente, tem direito a herança, tem direito a bênçãos, não é verdade? Quando você é simplesmente uma criatura ou alguma coisa, né, sem sentido na vida de alguém, você não vai ter presente, você não vai ter herança, mas filho tem direito à herança, filho tem direito a viver os planos de Deus, as bênçãos de Deus aqui nessa terra ainda. Por isso que nós temos que ser filhos. E como ser filho? Entregando sua vida a Jesus, reconhecendo que você precisa de Jesus, que Jesus precisa morar no seu coração. Crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu vou ler de novo esse versículo. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, a chave, não é? De se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, você tem autoridade e poder para se tornar filho de Deus. Amém? Aleluia! Essa é a palavra mais poderosa que tem na Bíblia Sagrada. Isso é importante. Isso é a resposta de como a gente conseguir se tornar filho. Mas todos aqueles que confiam, que colocarem sua confiança nele, têm essa autoridade. Então essa é a condição da gente sair de criatura para filhos. E se você está aqui, como eu disse, ansiando em aprender mais, Deus, isso é a verdade, isso é a luz no seu coração. Se você chegou até aqui hoje, nesse momento, é porque a luz de Cristo está brilhando dentro de você, o Espírito Santo está incomodando alguma coisa e você precisa fazer essa oração de entrega. Você precisa crer nele, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que ele veio nesse mundo, ele se tornou carne, ele habitou entre nós para sentir o que é ser um humano, o que é que um humano passa para mostrar que é possível viver em santidade, obedecer a palavra de Deus. Jesus era 100% homem, ele tinha autoridade e o poder de Deus, mas enquanto ele esteve na terra, ele era 100% homem. Então ele conseguiu, então nós também podemos conseguir. Tem uma frase interessante que diz assim, ó: todos os caminhos levam a Deus. Hã? Como assim? Todos os caminhos levam a Deus, sabia? Isso é uma verdade, todos os caminhos. Não, Juliette, tá errado. Não, levam. Qualquer caminho vai levar você até Deus. Então não importa a religião que você esteja, se você não tem religião nenhuma, se você não se importa com Deus, com aquilo que Ele fala, não importa. Tudo vai te levar para Deus. Um dia, todos nós vamos nos encontrar com Deus. Não importa quem você seja, a situação que você esteja, todos vamos nos encontrar com Deus. Sabe aonde? No juízo final. Vai existir um juízo, vai existir um fim. E nesse fim, Deus vai te julgar e vai nos julgar para saber se nós somos filhos e temos direito à herança. Qual é a herança de Cristo? Morar na eternidade com Ele. Ou se nós não somos filhos, somos apenas criaturas. E não vamos morar com o Senhor na eternidade. Todos os caminhos vão levar até Deus, no final de tudo. Mas apenas um vai levar você até o Pai. Apenas um vai levar você para a eternidade, que é Jesus Cristo. É confiar e é crer em Jesus Cristo. Só esse caminho. Não é? Então não é errado nós dizermos que todos os caminhos levam a Deus. Realmente, né? Então vamos repetir aí, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não existe outra forma de encontrar com o Pai, somente através de Jesus, somente recebendo a Jesus na sua vida. João 1, capítulo 13, continuando, diz assim, esse é o último versículo, gente, que nós vamos ler. Diz assim, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nós não nascemos do sangue de Deus, e nem da carne,
e nem da vontade do homem, mas nascemos de Deus. Então, quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. Amém? Se você entender isso na sua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Você é nova criatura em Cristo. Quando você recebe Jesus, você se torna nova criatura. Por isso, esse texto de João é um dos mais importantes da Bíblia. Então, se você entender isso, você nunca mais vai ser o mesmo. Você é nova criatura. Isso que é o mais lindo. Por isso, então, João é o mais importante de tudo. Então, qual caminho você tem seguido? O caminho que você tem seguido tem te levado a Deus, com certeza, vai te fazer, entrar na presença de Deus, morar no céu, ou vai enfrentar o juízo de Deus, experimentar a eternidade, longe de Cristo. É muito sério. Então, o que você está esperando, não é? Nós precisamos tomar essa decisão de crer, de querer Jesus cada dia. Mas eu vou parar por aqui, porque João é muito maravilhoso, tem muita coisa pra gente falar. Se eu for falar tudo, o capítulo 1 inteiro, eu vou ficar 5 horas aqui, eu já passei do tempo. Eu queria falar menos tempo ainda, mas eu já passei. Mas eu quero convidar você a fazer uma oração comigo hoje. Quero convidar você a fazer uma oração de entrega. Se você já fez essa oração, amém, glória a Deus. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não tem Ele como seu único Salvador. Se você quer mais desse Deus, quer que Ele more, quer ter certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu. Então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos aí onde você está agora e repita essas palavras assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego hoje minha vida ao Senhor. Entre no meu coração. Eu creio que o Senhor é o Deus, é o meu Deus. Eu creio que o Senhor veio a esse mundo em forma de homem, morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. Eu te recebo em minha vida, em meu coração. Mora nele, me transforma a minha vida. Muda o que precisa ser mudado. Faz de mim uma nova pessoa hoje e me ajude a viver de forma que agrade o seu coração. Eu quero te conhecer mais. Eu quero viver os teus princípios. Eu quero um dia morar com o Senhor na eternidade. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Me ajuda a identificar aonde estou errando, aonde estou pecando. Eu quero crescer, eu quero melhorar. Mostra onde eu preciso mudar. Eu quero viver em santidade. Me ajuda, Jesus. Entra na minha vida, transforma minha vida em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Se você fez, se você já fez essa oração há muito tempo, Jesus já está com você. Se você fez hoje, Jesus está com você. Isso que é maravilhoso.